Está na hora! Vamos começar? Bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislene Andrade, nutricionista, e você, meu convidado para curtir uma sequência de vídeos que nós vamos começar hoje falando sobre obesidade, emagrecimento, tecido adiposo, sinalização metabólica. Então, se você faz parte do grupo de pessoas que acredita que precisa perder uns quilinhos, é você que eu quero convidar. Então, desde já, inscreve-se aqui no canal, ative as notificações para você não ficar de fora dessa sequência de vídeos que nós teremos ao longo dessa semana, falando tudo sobre o processo de emagrecimento. E não esquece de deixar o seu joinha aqui no canal. Então, vamos começar falando hoje sobre tecido adiposo, esse órgão metabólico energético capaz de armazenar toda a energia. Vamos entender um pouquinho sobre tecido adiposo? Você trabalhou o mês inteiro e recebeu o seu salário. Só que você não gastou ele todo e você quer fazer uma reserva financeira. Onde você guarda seu dinheiro? Teoricamente, pensando em investimento, as pessoas vão investir em bolsa, no Tesouro Direto, vão investir, deixar na poupança. Então, tem várias estratégias. Existe uma forma de guardar dinheiro, ok, cada uma busca a sua estratégia. O corpo também guarda a sua energia. Então você, cada dia consome mais calorias, cada dia gasta menos energia. Esse estoque, essa balança desequilibrada tende a armazenar a energia do dia. Onde? No tecido adiposo. Então o tecido adiposo é um órgão de armazenamento, é um órgão metabólico que armazena, que estoca tudo que você não produziu de energia e que consumiu a mais em forma de triglicerídeos. Então nós temos uma molécula de gordura chamada triglicerídeos e essa molécula vai sendo estocada em forma de gordura. Então, o nosso principal reservatório energético é o nosso tecido adiposo. Ele é capaz de armazenar em forma de triglicerídeos toda a energia que você não gastou ao longo do dia. E se eu te contasse que eu tenho dois tecidos adiposos? Que eu tenho duas gorduras diferentes? Ixi, ferrou! Se é difícil perder uma, como que eu vou perder duas? Não, mas nem todas duas são vilãs nessa história toda. Nós temos o tecido adiposo branco e nós temos o tecido adiposo marrom. E eu quero te contar a diferença dessas duas. O tecido adiposo branco, ele tem uma característica totalmente diferente do tecido adiposo marrom. Ele é um tecido já amadurecido e ele consegue armazenar em uma única molécula de gordura, em uma grande molécula de gordura, toda aquela energia. Então ele migra todas as organelas para o cantinho da membrana. E organelas são o quê? Organelas são componentes da célula. E aí nós temos ribossomos, nós temos mitocôndria, o núcleo, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Então nós temos vários componentes dentro de uma célula que têm funções diferenciadas. E aí eles vão lá para o cantinho e dão prioridade para que aquela molécula de gordura ocupe toda a superfície da célula. Isso permite com que essa molécula altere de tamanho quando ela quiser. Então pode ser uma molécula de gordura pequenininha, como pode ser expressiva e grande. Vai depender de quê? Alimentação e atividade física. Então, conforme eu aumento a quantidade de triglicerídeos, ela vai deixando entrar e ela vai só crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma molécula grande de gordura. E ele tá ali à toa? Não, ele tem uma função. A sua função principal é fornecer uma proteção mecânica. Então, ameniza esses impactos, esses choques. Ele traz essa proteção adequada para o corpo e permite também um processo de adequado deslizamento entre os feixes musculares. Então, entre os feixes dos músculos,
tem gordura para permitir esse processo de deslizamento entre eles. Então ele faz todo esse contexto de proteger, de melhorar esse processo de deslizamento muscular. E além disso, também é considerado um isolante térmico. Então a gente lembra do urso polar, que tem uma camada, um revestimento de tecido adiposo muito maior e ele consegue sobreviver àqueles frios intensos. Então ele serve como um isolante térmico? Serve. Já o tecido adiposo marrom, ele não é o vilão para quem quer emagrecer. O tecido adiposo marrom tem como característica principal ser termogênico e regular a produção de calor e temperatura corporal, ou seja, ele é muito favorável para quem quer emagrecer. Ter um tecido, uma gordura que além de promover uma regulação da minha temperatura, ainda faz termogênese no meu corpo, que é a tendência de aumentar a temperatura e gerar mais gasto calórico, então eu tenho um tecido muito favorável, que é bem contrário do tecido adiposo branco, onde eu só guardo. Aqui não, no tecido adiposo marrom eu vou gastar energia, eu vou produzir calor. É muito diferente uma gordura da outra. E como característica morfológica, esse tecido adiposo marrom, ele é bem menor do que o tecido adiposo branco. Ele possui gotinhas pequenas de triglicerídeos espalhados nessa célula, ocupando o citoplasma junto com as organelas. Então é uma composição totalmente diferente da composição inicial. Uma outra característica desse tecido adiposo é a numerosa quantidade de mitocôndrias que ele apresenta. Então é um tecido que tem uma capacidade de ter mitocôndria, que é a nossa organela capaz de produzir energia, de produzir calor, e isso aumenta ainda mais essa produção energética por meio da gordura. Então é um tecido que ele não possui um complexo enzimático para sinalização necessária de ATP, que é o nosso dinheiro, é a nossa produção de energia. Uma molécula de ATP produz muita energia para o corpo. Ele não precisa desse complexo todo para produzir energia. Ele produz a sua própria termogênese. Isso acontece por meio de uma proteína chamada UCP1, que fica dentro do tecido adiposo marrom, que mesmo em quantidade pequena, essa proteína chamada proteína desacopladora tem como função principal a atividade termogênica, ou seja, produzir calor, produzir energia para o próprio gasto do tecido adiposo. Ela fica localizada dentro da mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria, e ela consegue auxiliar essa produção de calor junto com a mitocôndria. Então, hoje nós conhecemos a diferença de duas gorduras muito presentes no nosso organismo, mas que uma é a vilã e a outra é a mocinha na história de um processo de emagrecimento. Então, próximos vídeos nós vamos falar estratégias. Será que eu posso aumentar a produção de UCP1? Será que tem algo que eu posso fazer para melhorar o meu tecido adiposo marrom? Então, eu vou te contar essa sinalização no próximo vídeo. E se dentro desse contexto de emagrecimento você tem algum tema que você gostaria de saber mais, deixa aqui seu comentário. Eu vou ter muito prazer em gravar um vídeo exclusivo para você falando sobre esse assunto. Então fica comigo, muito mais por vir aqui no Hora de Nutrir.